Olá, meus amigos do Eu Vou Passar, meu nome é Matias Coelho e estaremos com vocês resolvendo as questões de direito empresarial das provas da OAB de 2006 a 2009. Adotando como método, para que vocês tenham uma compreensão melhor, o método temático. Portanto, as questões serão analisadas por temas. E é necessário que vocês tenham atenção diferenciada para o direito empresarial, tendo em vista o grande número de erros que os alunos cometem na avaliação da OAB. Vamos lá para a primeira questão. Exame da ordem 2006.2, questão de número 96. Quanto ao regime de responsabilidade dos sócios por dívidas da sociedade, de acordo com o Código Civil, assinale a opção incorreta. Assinale a opção incorreta. Então, isso quer dizer que vocês terão que observar justamente qual é a questão incorreta dos itens A, B, C e D. Item A. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Percebam, caros alunos, o artigo 1052 do Código Civil de 2002 especifica justamente qual é a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Na sociedade limitada, os sócios respondem limitadamente pela integralização do capital social. Então, para que nós possamos compreender corretamente esta questão, é necessário dizer que na sociedade limitada, uma sociedade limitada com dois sócios, sócio 1, sócio 2, sociedade limitada, nós teríamos um capital, por exemplo, de 50% do sócio 1 e 50% do sócio 2. Este capital, no contrato social, especificado em R$10.000 e cada sócio integralizando 5.000. Percebam. Na sociedade limitada, cada sócio é obrigado, no exemplo que eu estou citando, a repassar para a sociedade, no momento de sua constituição, R$5.000 para que se chegue ao capital de R$10.000. Cada sócio, portanto, uma vez integralizado o valor de R$5.000 cada, para a doutrina, a responsabilidade dos mesmos passa a ser zero. Observem, responsabilidade zero na sociedade limitada justamente no momento em que cada sócio integraliza a sua obrigação perante a sociedade. A regra é que sempre que houver integralização, não haverá mais responsabilidade. O artigo 1052 do Código Civil, ele diz justamente isso, que na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor das cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Imaginemos a hipótese do sócio 1 não pagar o valor de R$5.000. A solidariedade, portanto, ela é intestina, ou seja, interna. Caso um dos sócios não pague as cotas que se obrigou perante a sociedade, o outro responderá solidariamente por esta integralização. E perante terceiros, credores, também da mesma forma. Se o credor interpor ação contra a sociedade limitada e esta não tiver bens, o credor só poderá acionar o sócio se o capital social na limitada não estiver integralizado. Neste ponto, no caso que nós citamos, se o sócio 1 não integralizar o valor de R$5.000, o credor só poderá acionar o seu crédito até o valor de R$5.000. Tanto em relação ao sócio 1, como em relação ao sócio 2, porque os dois são responsáveis solidariamente pela obrigação
perante terceiros e perante a sociedade. Então, o item A da questão está correta. Eu chamo a atenção aos alunos o fato de que, na sociedade limitada, a doutrina sempre diz que a responsabilidade dos sócios está restrita ao valor das cotas. Na verdade, sempre que houver, atentai-vos, sempre que houver integralização das cotas por parte dos sócios na sociedade limitada, no momento que houver a integralização, não haverá mais responsabilidade dos sócios perante a sociedade e nem perante terceiros. A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, ela se exaure no momento em que cada sócio contribui para a sociedade para formar o capital social. Observem bem este ponto, porque é muito cobrado em prova do OAB e muitas vezes os alunos erram porque não observam atentamente o que a doutrina diz. A solidariedade, ela é sempre interna. O sócio na sociedade limitada que não integralizar sua cota, o outro sócio, embora tenha integralizado, ele também vai responder solidariamente pela não integralização do outro sócio. Em relação a terceiro, o credor só estará autorizado a interpelação contra os sócios que não integralizarem até o limite do valor das cotas não integralizadas. Isso é o que é necessário para compreender a questão e, portanto, nós poderíamos dizer que esta questão, vamos voltar ao quadro, nós podemos dizer que esta questão está correta, portanto, está de acordo com a doutrina. Vamos ao segundo item. No item B, na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluindo do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Observem, caros alunos, observem o que é que a questão está exigindo. Está exigindo de vocês a compreensão do que seja a responsabilidade do sócio na sociedade em comum. Os sócios na sociedade em comum, observem que na sociedade em comum é uma sociedade não personificada. Vamos desenhar aqui, para melhor compreensão, o Bob Esponja. Aqui nós temos uma sociedade em comum, exemplificando, com dois sócios. Sócio 1, sócio 2. A sociedade em comum, ela é caracterizada doutrinariamente como sendo uma sociedade em que, os atos constitutivos não foram registrados. Não houve registro do ato constitutivo. 2, segundo a doutrina de Carvalho de Mendonça. Houve registro, mas a sociedade deixou de observar algum preceito legal. Falta de observância de preceito legal. Então, na sociedade em comum, observem bem, caros alunos, nós temos a característica de ser uma sociedade de fato ou ser uma sociedade irregular. Ela só pode ser sociedade de fato ou uma sociedade irregular. Sociedade de fato, caracterizada doutrinariamente, como sendo aquela em que a sociedade não fora registrada a despeito do contrato social ter sido redigido. E a sociedade irregular, ela é caracterizada pelo fato de que houve registro, no entanto, a sociedade deixou de observar algum parâmetro legal. Na sociedade, de fato, ou irregular, essas sociedades são tidas como sociedade em comum. Essas sociedades estão no Código Civil catalogadas como sociedades não personificadas, ou seja, não existe personalidade jurídica. Se não existe personalidade jurídica, a despeito do Código de Processo Civil atribuir a essa sociedade capacidade processual, passiva e ativa, nós temos a dizer que o sócio na sociedade sociedade em comum, eles responderão sempre solidária, mas ilimitadamente pelas obrigações sociais.